livro de Isaías, capítulo de número 6, diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificados os teus pecados. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava esses dias todos meditando, fiquei até nas madrugadas meditando nessa palavra, orando, pedindo ao Senhor um direcionamento, e é com muito temor e tremor que eu venho diante da igreja do Senhor nessa noite pregar essa palavra acerca desse texto. Eu confesso aos irmãos que eu nunca tinha parado para analisar de fato e de verdade esse capítulo da Bíblia com mais atenção e aplicação. Mas fazendo isso, eu descobri que os 5 primeiros capítulos do livro de Isaías vai falar do pecado do povo, vai falar de um culto que eles estavam prestando ao Senhor e que Deus não queria mais receber aquele culto. No capítulo 1, Deus traz a justiça, Deus começa a denunciar o pecado do povo de Judá através da vida de Isaías. Isaías era um profeta, fazia parte da linhagem real, mas era um homem que falava aquilo que Deus colocava nos seus lábios. E no capítulo de número 1, Deus ele traz uma denúncia contra o pecado daquele povo. Eles estavam adorando a Deus, eles estavam cantando, eles estavam fazendo sacrifício, eles estavam orando, mas era tudo da boca para fora, por conta da situação que estava se passando. Quando nós começamos o texto aqui, o texto começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Este rei era um rei muito bom, ele reinou durante 52 anos, e a Bíblia diz que ele foi muito bem no seu reinado. Foi a melhor época do povo de Judá, em que eles tiveram muitas condições financeiras e tiveram muita paz. Mas também com essa paz e com a condição financeira veio o pecado, veio a transgressão, veio, sabe, a inverdade da adoração daquele povo. Esse rei viveu, ele era do século 8, viveu no ano de 781, entre 781 e 740, e foi um homem que foi muito bem
série de pecados, é uma série de condutas erradas, é uma série de mentiras. Por isso, irmão, que a gente tem que ter sinceridade. Só qual a minha pergunta para você nessa noite: você já teve um encontro com Deus? Se eu dissesse para a igreja, fizesse uma ilustração nessa noite e dissesse assim para vocês: irmãos, antes de eu vir para a igreja hoje, mais ou menos eram umas 3 horas da tarde, eu fui atropelado por um caminhão. E você acredita que o caminhão me atropelou, me jogou longe do outro lado, mas eu levantei, estudei e estou aqui pregando? Você acreditaria se eu dissesse isso para vocês? Meu Deus. Acreditaria, igreja? Sim ou não? Eu não acreditaria, porque é uma história difícil de acreditar, porque isso não é verdade. Se isso tivesse acontecido comigo, eu não estaria aqui. No mínimo eu estaria morta ou numa UTI de um hospital. Sabe por que eu estou fazendo essa ilustração? Para dizer para você a mesma coisa. Alguém dizer que teve um encontro com Deus e continua do mesmo jeito. Você já teve um encontro com Deus? Você já nasceu de novo, irmão? Você lembra do dia que você teve um encontro com Deus? Você lembra do dia que Deus marcou um encontro com você? Porque do mesmo jeito que essa história que eu contei aqui seria impossível e difícil de acreditar, é difícil de acreditar, irmão, que a igreja de hoje, século 21, teve um encontro com Deus, porque quando você tem um encontro com Deus, você é marcado por fogo. Glória a Deus, aleluia. Quando você tem um encontro com Deus, você nasce de novo, você conhece quem Deus é, você conhece a soberania de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus, e você não teme nem levantar os teus olhos, porque você começa a ver quão pecador você é e miserável você é. Aleluia. Não dá para ter um encontro com Deus e continuar bebendo. Não dá para ter um encontro com Deus e continuar fumando, usando droga, se prostituindo. Não dá para ter um encontro com Deus e continuar mentiroso, fofoqueiro, mal pagador. Não dá para ter um encontro com Deus e continuar do mesmo jeito. Sabe por que eu estou dizendo isso, igreja? Porque no capítulo de número 5, Deus fala de 6 ai para a igreja do Senhor. Primeiro ai dos que ajuntam casa e casa, e reúnem herdade e herdade, até que não haja mais lugar e fique com um único morador no meio da terra. Segundo ai dos que levantam pela manhã e seguem bebedice e se demoram até a noite, até que o vinho os esquente. Terceiro ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, pelo pecado como se fosse como cordas de carro. Ai dos que o mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e a luz escuridade, e faz do amargo doce e do doce amargo. Versículo de número 21 do capítulo de número 5. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e imprudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para misturar bebidas fortes. No capítulo de número 5, através de Isaías, Deus vai trazer 6 ais para a vida do povo de Judá. Só que aí nós entramos no capítulo de número 6. E no capítulo de número 6, versículo de número 5, Isaías vai dizer: então disse eu, ai de mim. No capítulo de número 1, 2, 3, 4 e 5, ele é profeta para a nação. Mas quando ele tem um encontro com Deus, irmãos, ele vai dizer no versículo de número 5: ai de mim que vou perecendo, ai de mim que estou no meio de um povo que tem os lábios sujos, e eu também tenho os meus lábios sujos. A primeira coisa que o encontro com Deus
do templo. Em outra linguagem, o século aqui fala do manto de Deus. Você já viu o manto da rainha Elizabeth, que faleceu há pouco tempo? Sabe quantas pessoas precisavam para carregar o manto daquela rainha? 4 pessoas. E aqui no texto está dizendo que o manto de Deus enchia o templo. Ele dava volta, ele rodeava Isaías. Olha a grandeza. Por que o texto está afirmando sobre o manto de Deus? É porque isso é importante. É porque o manto fala da majestade, da grandeza. E não só isso, Isaías não só viu a majestade de Deus. O encontro com Deus mostra para você o tamanho do Deus que você serve. Que ele é um Deus grande. Esse manto mostra a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus, a glória do Senhor. E aí ele segue dizendo que ele vê os serafins. E os serafins, eles cobriam, tinham 6 asas. Com 2 eles voavam, com 2 eles cobriam o seu rosto, e com 2 eles cobriam os seus pés. E aí eu me pergunto, olha a grandeza, porque aí você vai ter um encontro com a santidade de Deus. É a segunda coisa que o encontro com Deus proporciona. Você conhecer a santidade de Deus. Glória a Deus. Anjo não tem pecado, igreja. Eles foram criados para a honra e glória do Senhor, para serviço do Rei Todo-Poderoso. Eles não têm pecado e mesmo assim, eles se recusam a olhar para a santidade de Deus. Glória a Deus. Eles cobrem o seu rosto. Isaías não só viu a santidade de Deus, ele também ouviu a santidade de Deus, porque os serafins começaram a dizer: Santo
nisso você está certo. Jesus disse para ela: porque tiveste 5, e esse que você tem agora também não é teu marido. Porque Jesus precisa que a pessoa reconheça o seu pecado. Você só vai se arrepender dos seus pecados se você reconhecer os seus pecados. Mas se você é aquele crente, irmão, que acha que não é simplesmente só porque tem gente pecando. Tem gente que às vezes está levando uma vida com Deus e não está pecando. Mas a santidade de Deus, irmão, nosso pecado natural, naquele que fomos formados, não suporta a santidade de Deus. Isaías agora tem a plena consciência do seu pecado. Isaías está ciente de que ele está diante de um Deus Todo-Poderoso e que ele lembra também que a última pessoa que esteve diante de Deus morreu. Uzias foi apresentar uma oferta de sacrifício ao Senhor. A Bíblia diz que ele estava em pecado, foi acometido de uma lepra e morreu. Então a última lembrança que Isaías tem é de que a última pessoa que se apresentou diante de Deus, Deus matou. Sabe por que hoje, irmão, o pecado está dentro das igrejas? Porque ninguém fala mais sobre isso nas igrejas. É uma mensagem que não dá ibope para ninguém. É uma mensagem que a igreja não valoriza. Mas é a mensagem da cruz. É a mensagem que vai lavar você. É a mensagem que vai fazer você entrar pela porta do céu no grande dia do arrebatamento da igreja. É essa palavra que vai nos limpar. Porque se você está aqui nessa noite e está pensando: essa palavra que a pastora está pregando não é para mim, então, meu irmão, você está no lugar errado. Porque essa palavra é para pecadores. E a Bíblia diz que quem disser que não tem pecado já pecou. O que nós precisamos é reconhecer e dizer para Deus: Senhor, eu reconheço os meus pecados. Isaías declara e ele diz: ai de mim. Antes ele proclama 6 ai para o povo, mas agora ele mesmo está proclamando para ele mesmo: ai de mim. Quando eu reconheço o meu pecado, eu paro de julgar os irmãos. Quando eu reconheço quem eu sou, eu paro de julgar o meu próximo. Porque aí eu estou num lugar que eu não tenho condição de julgar ninguém, porque estou sendo julgado por Deus. A melhor forma de você andar com Jesus é fazer o que o Senhor Jesus mesmo disse: negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. É você reconhecer o seu pecado, as suas mazelas. É você reconhecer que você é pecador e que só a misericórdia de Deus é que vai nos alcançar. Glória a Deus, aleluia. Mas olha para o teu irmão e diz: mas graças a Deus, eu também vou conhecer a graça de Deus. Versículo de número 6 do capítulo de número 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificados os teus pecados. Glória a Deus. O encontro com Deus também vai te proporcionar ter um encontro com a graça. Quando Isaías pensou que estava tudo acabado, quando ele pensou que ele estava condenado, que não teria jeito para a sua situação, ele viu um serafim que veio voando e foi até aquele templo, e naquele altar ele tirou uma brasa viva, e ele veio e tocou os lábios de Isaías. E naquele momento a Bíblia diz que a iniquidade de Isaías foi tirada. Glória a Deus, aleluia. Você lembra o que é o altar? No templo, o altar era o lugar onde era feito o sacrifício. Para que o pecado do povo fosse perdoado, era necessário matar um cordeiro e aspergir o sangue do cordeiro no altar. Nesse texto, Isaías é perdoado pelo sacrifício do cordeiro que é imolado. Mas este texto nos aponta para Cristo. Quando nós ouvimos falar de altar, nós lembramos de sacrifício,
Oh, glória! Isaías teve um encontro com a graça de Deus. E quando ele teve um encontro com a graça de Deus, ele pode sentir e receber o perdão do Senhor. Jesus está dizendo para mim e para você: se você se arrepender, todos os seus pecados serão perdoados. Graças a Deus que nós encontramos com a graça do Senhor. Mas para haver a graça precisa haver o arrependimento. Para que você encontre uma graça, você precisa encontrar o arrependimento. Porque tem gente que peca, mas vai pecando e continua pecando. E tudo que ele faz, ele não sente mais que é pecado, ele acha que aquilo é normal. Mas que Deus tenha misericórdia das nossas vidas nessa noite. Que essa graça, que esse sacrifício da cruz possa nos limpar nessa noite. Que venhamos a ficar alvos como a neve na presença do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Isaías também teve um encontro com a transformação. Ter um encontro com Deus vai te proporcionar a ter uma vida transformada. E como essa transformação vem do chamado de Deus. É por isso que o versículo de número 7, versículo de número 8, você vai ouvir este texto dizendo assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você percebe que aqui no capítulo de número 6, o ministério de Isaías parece que está começando de fato e de verdade. Você consegue compreender que a pessoa só pode ter um ministério dado por Deus depois de ter um encontro com Deus? Você consegue entender nessa noite que só depois que você encontrar com a majestade de Deus, com a santidade de Deus, com a graça de Deus, com a transformação é que você receberá o ministério da parte de Deus? Porque aí o Senhor diz: quem nós podemos enviar? Isaías agora se encontra preparado, se encontra de pé na presença de Deus e ele diz: envia-me a mim. Glória a Deus, aleluia. Quer fazer a obra de Deus? Primeiro tenha um encontro com Deus. Glória a Deus. Quer fazer a obra de Deus? Saia do teu pecado primeiro. Quer tomar ceia do Senhor? A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo, depois coma desse pão e beba deste cálice. Porque quem come e bebe sem saber o que está fazendo, está comendo e tomando para sua própria condenação. Não tome a ceia do Senhor porque o irmão do lado está te olhando. Se você pecou, não toque na ceia do Senhor. Se você está fazendo coisas que não convêm com a palavra de Deus, não toque na ceia do Senhor, porque você está tomando para sua condenação. Isaías recebe um chamado de Deus e ele pode olhar e dizer: eis-me aqui. Porque ele teve a vida transformada, porque ele teve um encontro com o Todo-Poderoso e a sua vida nunca mais seria a mesma. Com a transformação que o encontro com Deus proporciona para você e para mim, nós recebemos o chamado. E aí você pode fazer a obra de Deus livremente, porque o diabo não pode te acusar, porque você não está devendo nada para ele. O diabo é mentiroso, mas ele também fala muita verdade. E ele acusa as pessoas muitas vezes porque elas realmente estão em pecado. E sabe o que eu acho mais interessante? É que logo depois que Isaías ele recebe essa transformação, que é mais um encontro que ele tem com Deus, ele recebe também uma incumbência de pregar uma palavra. E o texto segue dizendo que ele vai levar uma palavra, mas ela não se
vai mudar a vida deles. Mas se não forem, eles não vão entender o que nós estamos falando. Preste atenção nesse versículo. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nós que salvam e nos que se perdem. Versículo 16. Para estes certamente cheio de morte, para a morte, mas para aqueles cheio de vida, para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? O que ele está dizendo? Que vai ser desse jeito. Vai ter situações que você vai pregar a palavra e as pessoas não vão dar crédito, elas não vão ouvir, elas não vão prestar atenção. Aí Isaías vai, para finalizar o texto do capítulo de número 6, Isaías vai dizer: mas Deus, quando que tudo isso vai terminar então? Porque já teve um encontro com Deus, passou por tudo isso, mas e mesmo assim eu vou pregar a palavra e ninguém vai me ouvir, ninguém vai entender o que eu estou pregando. Quando essas coisas vão ter fim? Aí Deus fala assim para Isaías: sabe quando, meu filho? Depois você lê na sua casa o resto do texto. Quando eu destruir a todos, tanto Judá como Jerusalém. Eles vão cair na mão dos babilônicos, serão levados cativos, eles vão ser destruídos completamente. Aí diz: meu Deus, então acabou tudo. Ele falou: eles vão ser cortados. E quando eles forem cortados, vai nascer o rebento. Você tem noção disso? A árvore vai ser cortada. Lembra daquele hino que fala que ao cheiro das águas brotará? É aí nesse texto que se cumpre esta palavra. Porque serão cortados, mas depois de cortados vão brotar. E este broto crescerá. E então voltará a reinar e será um povo bendito do Senhor. Não permita, Pai, que eu faça a tua obra em vão. Não permita que a minha mente cauterize a ponto de eu achar que sou uma mulher santa, melhor do que todo mundo e que não tenho pecado. Senhor, não deixa a minha mente cauterizar, mas que eu reconheça meus pecados todos os dias da minha vida. E que você também, igreja, guarde esta palavra, porque para você não pecar contra Deus, o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Isaías teve um encontro com Deus e teve a sua vida mudada para sempre. Que essa mensagem dessa noite venha falar no teu coração, gritar nos teus ouvidos, e você possa cada dia passar por esse encontro com o Senhor, ter uma vida, não uma vida, sabe, irmão, falsa, uma vida de qualquer maneira. Porque sabe qual é a minha preocupação de tudo isso aqui que eu estou falando? É Jesus voltar para mim e eu ficar. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria salvação. Oh, aleluia. Que nessa noite, igreja, nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e meditar nela dia e noite, e realmente dizer: Senhor, lava-me dos meus pecados, purifica-me dos meus pecados. E nós poderemos dizer: então, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe e que essa palavra continue falando e gritando aos teus ouvidos, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Aplauda